O governo de Cristo, parte 2. Estamos agora dando continuidade ao estudo que enviamos no domingo, dia 1 de outubro, com o tema O Governo de Cristo, na qual estudamos Apocalipse, no capítulo 5. Ali nós conseguimos estudar do versículo 1 ao 5. Tivemos uma introdução com 4 tópicos e iniciamos os itens 1 e 2. Agora, nós vamos dar continuidade nos versículos 6 a 14, a partir agora do item 3, que diz: viver atentos à manifestação de Cristo na história, na qual diz o versículo 7 ao 10. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste do reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Primeiro nós vemos o movimento de orações no versículo 8. As orações agora fazem sentido. Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Segundo, a evangelização mundial, versículo 9. Em 1950, todas as nações sociopolítica e economicamente organizadas tinham o testemunho do evangelho com igrejas implantadas. E o versículo 9 diz que Cristo morreu para comprar com o sangue pessoas que procedem de todo grupo étnico, ou seja, tribo, de todo grupo linguístico, ou seja, língua, de todo grupo político, povo, e todo grupo social, nação. Deu para entender o versículo quando diz toda tribo, língua, povo e nação? Nosso reinado com Cristo, no versículo 10, fomos constituído reino. Já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais e reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Fomos constituídos sacerdotes. Agora temos livre acesso à presença do Pai, por intermédio de Jesus. Amém? Vamos para o 4º tópico. Dar adoração, louvor e ações de graças a Cristo pelo que Ele é e faz. Os versículos 11 ao 14, que diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostaram-se e adoraram. A nossa perplexidade deveria durar o tempo de uma oração que contempla e declara o que Deus nos revela na palavra. Isso deve levar-nos a dedicar tudo que somos e temos ao Cordeiro, conforme versículo 11 e 12. A Ele seja o poder, ou seja, é entregarmos a Ele tudo que está em nossas mãos, todo poder e ingerência que temos. A Ele seja a riqueza, entregarmos a Ele os nossos bens,
A riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados. A Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, cultura, talentos, diplomas, habilidade profissional. A Ele seja a força da juventude até os últimos alentos da velhice, devemos dedicar ao Cordeiro. Não há aposentadoria no reino de Deus. A Ele seja a honra, a primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, deve ser dados ao Cordeiro. A Ele seja a glória, só a Ele devemos exaltar. A Ele seja o louvor. O culto precisa ser prestado só a Ele, inclusive nosso particular, aquele que fazemos sozinho com Ele, e também o culto familiar, prestado só a Ele. Cristo deve ser adorado por quem Ele é, conforme o versículo 5 e 7. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto. Ele é adorado por onde Ele está, no versículo 6. Ele é adorado pelo que Ele fez, no versículo de 8 a 10, que Ele foi morto, o seu sangue nos comprou para Deus. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que tipo de cântico é esse que lhe é entoado? Houve o cântico de adoração, dizendo, tu és digno. Houve um cântico de pregação, dizendo, porque foste morto. Em Gênesis 22, o cordeiro substituiu Isaque. Cristo foi oferecido ali para o indivíduo. Em Êxodo 12, na Páscoa, o cordeiro é oferecido para uma família. Em Isaías 53, 8, diz que o cordeiro foi morto por uma nação. Mas João 1, 29, diz que o cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo mundo. Amém, irmãos? Ele deve ser adorado por aquilo que ele tem. No versículo 11 e 14, os cânticos desses dois capítulos são dois grandes oratórios. Primeiro, o oratório da criação, no capítulo 4. Segundo, o oratório da redenção, no capítulo 5. Oratório é um gênero musical, dramático, com solos e coros, acompanhados de orquestra. Aqui as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos e da natureza se unem para o louvor celestial. O culto ao Criador começa com um quarteto, cantando o hino seráfico. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. A isto segue o coro constituído de 24 anciãos, a igreja que prossegue o louvor do Criador. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então se ouve os solistas. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Vem o responso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando o cordeiro toma o livro da mão do Criador, ouve-se em uníssono o quarteto e o coro dos anciãos do novo cântico. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então prorrompe o coro majestoso. São anjos que cantam, vozes de milhões e milhares de milhares avolumam o canto triunfal. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.
e prossegue um cântico num crescente arrebatador até alcançar o clímax de grandioso final. Não somente a igreja, os serafins, os anjos se combinam, mas ouve-se toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, louvando ao Criador e ao Redentor, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por fim, amados irmãos e irmãs, quando serena o estrondo do coro universal, ouve-se o grandioso Amém, que parte dos lábios dos 4 seres viventes, os serafins. Segue-se um silêncio ofegante e os anciãos, a igreja, se prostra e adoram. É assim a música do céu. Ao mesmo tempo em que ela é cheia de entusiasmo, produz profundo senso de adoração, ao ponto da igreja prostrar-se. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza e no seu fulgor sem se prostrar. Bem, irmãos, a igreja da terra não tem o que temer, não importando de quantos juízos esteja repleto o rolo da história humana, porquanto o sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que o seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e cuidado. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém, ouvinte? E Deus está contemplando todos nós. Vamos nos manter na presença dele em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus nos permitir, por mais outro devocional. Deus abençoe.